Olá, muito boa tarde para você. Está começando mais uma edição do Telejornal NT Sul nesta sexta-feira, semana já chegando ao fim. Tudo bem contigo, com a tua família? Prepare aí, aumente o volume da TV para ficar bem informado. Veja os destaques. Operação Zero Pontos combate esquema de venda de pontos por multas de trânsito no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em escritórios de recursos de infrações nas cidades de São Leopoldo, Sapiranga, Viamão e Pelotas. Do calor extremo ao clima ameno, o sobe e desce das temperaturas no Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, o estado registrou recordes de calor, com termômetros passando dos 41 graus em algumas cidades. No NT Sul de hoje, meteorologista explica as projeções para os próximos meses e médica fala sobre os impactos dessas mudanças em nosso corpo. Mais de 380 mil eleitores não votaram na última eleição municipal em Porto Alegre, no segundo turno. A abstenção foi de 34,83%. Um evento promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral discute os motivos para o afastamento dos eleitores das urnas e o que esperar do futuro. Distrito Industrial do Porto começa a ser ocupado por empresas em Cachoeira do Sul. Os 8 lotes liberados pelo Estado foram adquiridos pela MD Metalúrgica e FM Cavacos. Thelma Tomás conversa com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, André Bessel, sobre a liberação de mais áreas. Domingo tem a segunda edição do Grito da Adoção, aqui em Cachoeira. O evento promovido pela Prefeitura acontece junto ao Mercado de Pulgas, na Feira Livre Municipal. 8 cães adultos, castrados e chipados vão estar disponíveis para adoção. E sexta-feira, você já sabe, o veterinário Edson Salomão traz informações sobre o mundo dos bichinhos no quadro Vida Animal. Vocês sabiam que existem animais que é necessário aplicar filtro de proteção solar na pele para evitar câncer? Pois é, assunto interessante. E você, sabia dessa já? Passou aí alguma vez algum filtro solar, algum protetor solar no seu bichinho de estimação? Conta pra gente, espaço aberto para interatividade, para o seu recado aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na tela, o número do nosso WhatsApp para você mandar o seu áudio, o seu vídeo, uma foto, é o 51997697129. E já estamos ao vivo também nas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Em qualquer uma dessas lives, você pode escrever e a gente fica de olho aqui nos recadinhos. O NT Sul desta sexta está no ar. Nós começamos falando sobre os números preocupantes do evento mais importante da nossa democracia, o alto índice de abstenções nas eleições municipais de Porto Alegre voltou ao centro do debate. Um evento promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral discute os motivos para o afastamento dos eleitores das urnas e o que esperar do futuro. Cerca de 382 mil eleitores não foram às urnas nas últimas eleições municipais em Porto Alegre, no segundo turno. Isso representa uma abstenção de 34,83% do eleitorado, a maior registrada entre as capitais brasileiras. Nem mesmo em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, houve tanta desistência de votar. As causas e consequências deste apagão eleitoral de 2024 foram abordadas pela historiadora e cientista política Célie Pinto, durante o seminário promovido pelo TRE do Rio Grande do Sul. Essa abstenção maior em todo o Brasil está acontecendo desde 2016. Então tem uma questão maior, uma questão estrutural maior da crise no sistema político brasileiro. A segunda questão são as condições que se deram às eleições aqui, depois de uma tragédia de grandes proporções, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, e o fato de haver 2 candidatos extremamente complicados para o eleitor. Um era o prefeito durante a enchente, então tinha muitas pessoas que tinham muitas críticas ao prefeito, não vou votar nele. E, por outro lado, tinha uma candidata do PT que
em uma cidade, um estado antipetista. O seminário também teve a participação da socióloga da Universidade Federal de Pernambuco, Gabriela Tarouco, do sociólogo da Universidade de São Paulo, Rogério Bastos Arantes, e o economista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Giacomo Balbinotto Neto, que apresentou teorias sociais e econômicas para explicar a escolha do eleitor em não votar. Analisar o comportamento aí do eleitor como sendo agente racional que toma as suas decisões com base em custo e benefício de participar ou não do processo político, né? E o fato aí de votar. Então, o cálculo do voto é o seguinte: vou votar se o benefício que eu obter for maior que o custo, né? Qual é o custo de votar? O tempo de deslocamento, inconveniente, tempo de espera em fila, comparado com o benefício, que muitas vezes é considerado muito pequeno ou praticamente quase irrisório. O TRE busca, a partir do debate aprofundado sobre o alto índice de abstenção nas últimas eleições da capital, traçar um diagnóstico e compartilhar esses resultados com a sociedade. Nós vamos levar isso ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, vamos compartilhar com os demais tribunais regionais do país, colocar à disposição também das academias, dos partidos políticos, enfim, para que todos possam tomar conhecimento. O seminário do TRE segue até sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, na Rua Duque de Caxias, 350, Centro Histórico. A entrada é gratuita. Uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu mandados de busca e apreensão em escritórios de recursos de infrações nas cidades de São Leopoldo, Sapiranga, Viamão e Pelotas. O alvo da operação, investigados que negociavam pontos em carteiras de habilitação por multas. Ninguém foi preso. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul desencadeou nesta quinta-feira a Operação Zero Pontos, com foco no combate ao comércio ilegal que envolve multas de trânsito aplicadas em território gaúcho. A investigação apontou que existe uma negociação de pontos por multas. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 8 de busca pessoal em escritórios de autônomos que auxiliam motoristas em recursos de infrações nas cidades de Sapiranga, São Leopoldo, Viamão e Pelotas. Os delitos apurados são organização criminosa, fraude processual, falsificação de documentos e uso de documentos falsos. Nós recebemos informações através dos colegas que trabalham na Fazenda Pública de alguns escritórios de recursos que estão cooptando condutores para entrar com ações para anular a infração e transferir o ponto para algumas pessoas que apresentam-se como hospedeiros. Isso gera um problema de arrecadação, porque essa multa é anulada, e gera também um problema na segurança do trânsito, uma vez que possibilita que motoristas que poderiam estar com o direito de dirigir suspenso ou mesmo sendo reavaliados para a condução, estejam conduzindo sem a devida pontuação considerada. Os colegas da Fazenda Pública, que atuam junto à vara da Fazenda Pública, notaram um grande número de ações solicitando a anulação da infração com transferência de pontos para hospedeiros e identificaram um grande número de hospedeiros aceitando essa transferência. Vários deles em vários locais do estado, com vários veículos diferentes. A gente observou que quando chegam na pontuação estabelecida pela legislação, 40 pontos desde de 2022, essa CNH é transferida para outro estado da federação que, infelizmente, por um erro de sistema, não faz a migração dos pontos obtidos aqui no Rio Grande do Sul. Então o condutor fica com uma carteira zerada. A fraude acontecia de 2 formas. No caso de multas aplicadas durante as abordagens, os investigados usavam o comprovante de residência falso e transferiam a carteira de habilitação destes motoristas para Santa Catarina, não importando a pontuação registrada, mesmo que excedido o limite permitido pelo Detran. Já no caso das multas aplicadas sem a identificação do motorista, por radares, por exemplo, os investigados ingressavam em juízo passado o prazo administrativo. A gente acaba recebendo determinação judicial para transferir esses pontos, não tem muito como coibir isso, né? E geralmente eles utilizam já o prazo administrativo mais o judiciário, fazendo com que prescreva
o prazo da pontuação. Então, quando a gente transfere, já não tem mais efeito prático aquilo. Então, a gente quer ajudar o Ministério Público na investigação, com todo o material que a gente puder, todo o apoio técnico, e também trazer novas discussões sobre essa questão de transferência de pontos, tentar buscar alternativas para tentar frear e coibir essa irregularidade que vem acontecendo. Os valores cobrados pelos investigados é de até R$3 mil. Já o prejuízo aos cofres públicos municipal, estadual e federal ainda está sendo contabilizado. Os fraudadores utilizam brechas no sistema judicial para garantir que envolvidos no esquema trafeguem com pontos acima do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, sem se submeterem ao processo de suspensão do direito de dirigir. Como são 4 escritórios que interagem em suas ações, nós consideramos então os crimes de organização criminosa, fraude processual, uma vez que o judiciário é acionado com documentos falsos, falsidade ideológica e uso de documento falso. A Prefeitura de Cachoeira do Sul restabeleceu os contatos telefônicos de todos os setores ligados ao Executivo. Novos celulares com WhatsApp foram entregues para as secretarias e escolas municipais, trazendo mais agilidade e eficiência no atendimento à população. A lista completa dos contatos está no site da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Com os novos aparelhos, cada setor vai ter um canal direto para a comunicação. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul está convidando os moradores do Rincão dos Menezes para uma reunião que pretende discutir o fluxo dos atendimentos de saúde na localidade. Essa é a oportunidade para os usuários do SUS relatarem as suas experiências e também reivindicar aos gestores da Secretaria aquilo que precisa ser melhorado. O encontro vai ser na próxima segunda-feira, dia 17, às 9 horas da manhã, no pavilhão da comunidade Mãe do Redentor. Os 8 lotes do Distrito Industrial do Porto, em Cachoeira do Sul, já estão designados para 2 empresas. As obras no local já iniciaram nos lotes de propriedade da empresa FM Cavacos. Já a empresa MD Metalúrgica aguarda licenciamento da FEPAM. Com essa movimentação, finalmente se inicia a ocupação dos mais de 100 hectares destinados a empresas na cidade. Boa tarde, Daniel, e quem nos acompanha em casa. Então, finalmente sai do papel e entra na história, de fato, a ocupação aqui dos lotes liberados pelo Estado do Rio Grande do Sul no Distrito Industrial. São 8 lotes, já estão zerados com 2 empresas que se habilitaram. Os detalhes a gente tem aqui com o André Bessov, que é o titular da Secretaria de Desenvolvimento de Cachoeira do Sul. André, então, finalmente a movimentação agora oficializada e a ocupação desses 8 lotes já liberados pelo Estado por empresas que decidiram ampliar seus negócios e investir aqui. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente fica muito feliz em ver obras aqui nesse local, um espaço que se muito discutiu, que se realmente aconteceria de fato a sua viabilidade, né? Então hoje a gente tem 2 empresas aqui que foram contempladas com 8 lotes. Temos a MD Metalúrgica, que atua mais no segmento do metal mecânica, e a FM Cavacos, que é mais uma rede de apoio aqui de caminhões que vai poder atender bem os caminhões que chegam aqui na região, vai ter vários serviços a ser oferecidos para caminhões. Então, a gente fica muito feliz, é o primeiro passo para a gente, de fato, viabilizar o Distrito do Porto, Distrito Industrial do Porto, que a gente chama, né? Tem aqui aproximadamente 100 hectares. Agora, com a gente vendo que é possível a gente avançar nessas áreas, a gente vai trabalhar mais uma parte do distrito para tentar viabilizar e ofertar para os investidores que aqui querem investir. André, é importante a gente lembrar o processo, né? Em 2018 existia uma negociação para que esse espaço fosse ocupado, foi quando foi liberado, então, esses 8 lotes. A partir desse momento, naquele momento, melhor dizendo, a negociação partia de primeiro ocupar para depois negociar outros lotes a serem liberados pelo Estado. Essa é a mesma estratégia ainda? Como é que tu pretende conduzir isso agora à frente da Secretaria? Exatamente. A gente entende, por ser uma área muito extensa, se nós tentar viabilizar todo o distrito, que são 100 hectares, aproximadamente 100 hectares, ele fica muito mais complexo da gente conseguir, de fato, trabalhar totalmente ele. Então, essa estratégia que deu certo, a gente está vendo aqui essas 2 empresas trabalhando, é o que a gente vai fazer. A gente vai pegar mais uma parte desse distrito, vamos trabalhar junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado
para viabilizar mais uma parte do distrito e oferecer para as empresas e investidores que querem. Houve uma grande discussão da possibilidade desse distrito ser municipalizado, a gente entende que não, que ele ficando na esfera estadual, a gente tem muito mais condições, muito mais programas robustos de investimento que a gente pode ir atrás. A própria estrutura do Estado, onde a gente tem uma relação muito boa e próxima, ela nos permite isso, que a gente consiga agilizar a viabilidade desse distrito. Então, além de ele permanecer no Estado, a gente vai trabalhar agora mais uma parte dele e tentar que mais empresas venham para esse espaço e aqui futuramente seja realmente um grande distrito industrial que represente um fluxo econômico muito importante para o município. André, detalhes sobre esses investimentos a gente já tem, a liberação dos espaços, negociação com relação aos protocolos que liberam FEPAM para essas empresas se instalarem de fato? Em relação ao valor de investimento, os investidores aqui preferiram não entrar em detalhes conosco e não querem divulgar nesse momento. Mas aqui a MD Metalúrgica, que atua na parte de metal mecânica, ela está aguardando ainda uma licença por parte da FEPAM, que por se tratar de uma indústria é um pouquinho mais complexo, depende de alguns requisitos maiores, mas já está encaminhado, a gente está em contato permanente com a FEPAM, com a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, para a gente tentar agilizar e fazer com que essa licença ela definitivamente saia. Já está em processo bem avançado. E a FM Cavaco já tem sim as licenças, tanto é que a gente já pode ver as obras, já está bem avançadas aqui, já futuramente, se Deus quiser, a empresa vai estar bem instalada aqui. Já tem negociações, já tem fila de espera, como é que está essa tramitação para ampliar essa ocupação? A gente tem interessados, a gente pede que não seja formalizado, é uma área do Estado, mas a Prefeitura vai ser parceira dos investidores no sentido de ajudar a chegar a essa intenção junto ao Estado. Porque é um processo simples, um processo que tem que ser feito junto ao Estado, mas a gente pode ser parceiro, o município que tem o maior interesse que isso aqui aconteça, recebe essa proposta, esse interesse dos investidores e leva junto com a empresa ao secretário de Estado para a gente poder viabilizar o restante da área do distrito. Então, temos interessados. Amanhã mesmo temos uma visita de uma empresa que demonstrou interesse em se instalar aqui e, se Deus quiser, logo a gente vai estar falando novamente aqui com mais empresas se instalando nesse local. Tá ótimo, então. Muito obrigada, André, pelas informações. Então é isso, Daniel. Sai do papel e agora de fato, começa esse processo aí da ocupação por empresas aqui no Distrito Industrial do Porto de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Boas notícias. A gente torce muito pelo município. Tenho certeza que você de casa também, não é? Você que está nos acompanhando em outras regiões do país, torce aí pela sua cidade, pelo seu município, pelo desenvolvimento, pela criação de empresas e, consequentemente, de empregos. Então, estamos celebrando essa obra, não é? A primeira implantação de empresas nessa área industrial do Porto aqui de Cachoeira do Sul. Gente, terminou ontem o julgamento contra a mineradora australiana BHP pelo rompimento da barragem em Mariana, em 2015. O desastre que aconteceu em Minas Gerais foi parar na Justiça Britânica em 2018 pelo fato da empresa ter sede e ações na Bolsa de Valores britânica, o que justificaria o trâmite internacional. Mais detalhes agora no quadro Semana pelo Mundo. O julgamento contra a mineradora australiana BHP pelo rompimento em 2015 da barragem em Mariana, Minas Gerais, terminou nesta quinta-feira, em Londres. Os autores da ação são as 630 mil pessoas afetadas que recorreram à Justiça Britânica por discordar dos processos julgados no Brasil. Eles reivindicam indenizações de 36 bilhões de libras, o que corresponde a 266 bilhões de reais. A decisão pode ser anunciada dentro de alguns meses, mas ainda não há uma data concreta, o que pode resultar em um segundo processo em 2026, se uma das partes apresentar recurso contra o veredito. Um avião da American Airlines pegou fogo nesta quinta-feira após pousar no Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado. O voo foi desviado depois de apresentar vibrações no motor, de acordo com a companhia aérea e a Administração Federal de Aviação. 172 passageiros e 6 tripulantes conseguiram desembarcar e 12 pessoas foram levadas para hospitais com ferimentos leves.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça e passageiros em pé na asa do avião, aguardando pela chegada dos serviços de emergência. Uma agência de conservação da província indonésia divulgou imagens nesta semana de um filhote de elefante de Sumatra, resgatado após se perder da mãe. O animal tem apenas 2 meses de vida. Especialistas suspeitam que o filhote tenha sido deixado para trás quando sua manada cruzou um rio. O elefante de Sumatra é uma espécie asiática que está em perigo crítico de extinção. Pesquisadores acreditam que existam menos de 3.000 animais dessa espécie na natureza. E um terremoto de magnitude 4.4 sacudiu a região italiana de Campos Flegrios, perto de Nápoles, na manhã desta quinta-feira. Apesar do susto em moradores e turistas, ninguém ficou ferido. O tremor principal foi registrado a uma profundidade de 2,5 quilômetros, seguido por uma série de tremores secundários de menor intensidade. A área vulcânica desta região foi abalada por vários terremotos nos últimos anos, incluindo outro também de magnitude 4.4 em maio do ano passado, até então o mais forte registrado em 40 anos. E agora o espaço é todo seu aqui na telinha da TV Novo Tempo. É o nosso primeiro bloco de interatividade desta sexta-feira, em que a gente abre o espaço para você se expressar, contar a sua notícia e também comentar as nossas reportagens. O WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, assim como as nossas lives, daqui a pouquinho a gente fala delas. Facebook e YouTube, você pode escrever para a gente. Vem comigo para a telinha, tá por aqui o Jardel, comentando sobre o destaque que nós já mostramos aqui do Dr. Salomão. Daqui a pouquinho vai falar sobre cuidado com os pets e no calor, no sol, é necessário em alguns casos passar aí o filtro solar também nos bichinhos, né? E o Jardel conta aqui, a Kiara já está acostumada com protetor solar. Olha aí, ó, já fez até pose, já ficou de barriga para cima ali, pronta já para receber a aplicação do protetor. Obrigado, Jardel. Grande abraço para ti aí. Obrigado pela participação, por mandar o vídeo pra gente. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Volmir Santos de Moraes. Seguimos sem ponte aqui no Bosque. Cadê a ponte do Bosque? Nem sinal até agora, só o espaço aí. Importante que o pessoal do interior receba essa obra o mais brevemente possível para poder fazer, enfim, o acesso aí para onde necessitarem, né? Obrigado, Volmir. Tá por aqui também a Valesca Cardoso. Gostaria de mais uma vez realizar a denúncia do esgoto a céu aberto na Rua Moron, o qual já completa 8 meses e ninguém resolve. A Corsã verificou, alegando que é esgoto irregular, competência da Prefeitura. Está insustentável essa situação. Não podemos mais abrir as residências devido ao mau cheiro e às moscas. Já foram encaminhadas diversas reclamações e nada é feito, diz aqui a Valesca. Obrigado, Valesca. A gente chama atenção para esse fato. Olha aí, ó, essa água toda, né? Vai correndo ao ar livre, então precisa de uma solução. E o pedido que eu faço mais uma vez, embora a Valesca esteja já relatando aqui que ela fez várias vezes reclamações, já notificou, nada se resolve, a Prefeitura está divulgando hoje oficialmente novos telefones, porque várias secretarias estavam sem um telefone, sem um contato oficial. Então peço aí a Valesca e também aos demais telespectadores que façam esse contato mais uma vez com a Prefeitura, com esses contatos novos que foram divulgados e notifiquem, façam aí as suas notificações para que a água mole, pedra dura, né? Em algum momento essas situações precisam se resolver. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. Intervalo agora e na volta você vai ver do calor extremo ao clima ameno, o sobe e desce das temperaturas no Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, o estado registrou recordes de calor, com termômetros passando dos 41 graus em algumas cidades. No NT Sul de hoje, meteorologista explica as projeções para os próximos meses e médica fala sobre os impactos dessas mudanças em nosso corpo. Domingo tem a segunda edição do Grito da Adoção, aqui em Cachoeira. O evento, promovido pela Prefeitura, acontece junto ao Mercado de Pulgas, na Feira Livre Municipal. 8 cães adultos, castrados e chipados vão estar disponíveis para adoção.
E sexta-feira você já sabe, o veterinário Edson Salomão traz informações sobre o mundo dos bichinhos no quadro Vida Animal. Vocês sabiam que existem animais que é necessário aplicar filtro de proteção solar na pele para evitar câncer? Fique com a Novo Tempo, nós voltamos já já. Meio-dia e 30, já estamos de volta aqui na programação da TV Novo Tempo, Telejornal NT Sul, com as informações importantes do dia, reportagens úteis para o seu dia a dia também. Obrigado pela companhia com a gente nesta sexta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, começando com imagens da câmera ao vivo que a gente tem aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, o sol está predominando no município, céu azulzinho, poucas nuvens e a temperatura agradável. Notícia para esse fim de semana é que a temperatura entra em elevação. Semana que vem a gente ainda vai ter um pouco de calor, talvez até calor intenso para essa época do ano, mas a gente confere esses detalhes agora na previsão. Sexta-feira tem sol e poucas nuvens em Cachoeira do Sul. Dia de tempo firme, mínima 15, máxima 26 graus. Sábado também vai seguir com tempo firme, mínima 15, máxima 27. Domingo o sol também predomina e a temperatura começa a subir um pouquinho, mínima 17, máxima 29 graus. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece entre algumas nuvens em todo o estado nesta sexta-feira. Algumas áreas têm céu limpo, sem nuvens. Qualquer instabilidade que eventualmente ocorra será bastante isolada e passageira no leste gaúcho. O estado está sob a influência de uma massa de ar mais amena associada a um centro de alta pressão. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 25. Em Santa Maria, na região central, 26. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 25. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 25 graus. Gente, as altas temperaturas durante o verão ficaram para a história aqui no Rio Grande do Sul. Em algumas cidades, os termômetros registraram temperaturas acima dos 41 graus. O calor extremo não deu trégua nesses últimos 2 meses, trazendo prejuízos para a saúde dos gaúchos e interferindo na rotina das pessoas. Agora a situação está amena e bem mais agradável. Mesmo assim, essa oscilação de temperatura pode ser prejudicial. Entenda na reportagem. Nos primeiros meses de 2025, o Rio Grande do Sul enfrentou uma onda de calor intensa e prolongada, com recordes históricos de temperatura que impactaram não apenas a rotina da população, mas também o comportamento climático da região. Janeiro e fevereiro trouxeram dias de calor extremo, com picos que ultrapassaram os 40 graus em várias cidades. E esse cenário continuou nos primeiros dias de março, gerando espanto e preocupação entre meteorologistas, profissionais da saúde e autoridades. Aquele ditado que se espalha por aqui, que o Rio Grande do Sul não é para os fracos, foi seguido à risca nesse verão. A gente até relembra o período com bom humor, mas entende que esses extremos são preocupantes. A nossa saúde e o bem-estar são afetados com essa temperatura alta. No momento que a gente tem uma troca extrema de temperatura, tanto para o calor quanto para o frio, o nosso nariz não funciona direito. Então, esse ar que a gente respira, né, e tanto eu digo no frio, o ar-condicionado mesmo, né, essa diferença que às vezes a gente está na rua no calor e vem para um ar-condicionado, isso acaba fazendo com que o nosso nariz ele dá uma parada de funcionar da forma adequada. Então, aumenta a viscosidade do muco, aumenta a produção de muco dentro do nariz, então isso acaba deixando a pessoa com mais dificuldade respiratória. O clima aqui no sul, a gente vê muito essa diferença num dia, né? A gente tem as 4 estações, às vezes, num dia, e isso atrapalha muito o funcionamento nasal. A gente tem um ressecamento, muitas vezes, no nariz, que faz o nariz não funcionar
adequadamente. A pessoa fica mais suscetível às infecções respiratórias, aos vírus respiratórios, né? Nessa troca de temperatura, agora chegando o outono, a gente sabe que aumenta a circulação viral e o nariz não estando funcionando adequado, isso fica mais fácil da pessoa adquirir, né, alguns sintomas respiratórios principalmente. A variação de temperaturas no estado ocorre devido à sua localização geográfica, que abrange tanto regiões de clima subtropical quanto áreas de clima temperado. Durante o inverno, é comum que a temperatura atinja valores abaixo de zero, enquanto no verão, os termômetros frequentemente ultrapassam os 35 graus. Essa oscilação pode ser ainda mais drástica quando ocorre uma mudança abrupta de clima, com as frentes frias, que podem chegar a reduzir as temperaturas em várias regiões. O avanço de uma intensa frente fria, que deu fim àquela onda de calor intensa no Rio Grande do Sul, e essa frente ela teve literalmente a força, né, para quebrar aquele padrão de bloqueio atmosférico. Então a gente saiu daquela condição de tempo extremamente quente, com máximas próximas dos 40 graus, e na retaguarda dessa frente entraram, né, sucessivas massas de ar frio, que trouxeram uma condição de temperaturas mais baixas, principalmente nas noites e nos períodos das manhãs e tardes bem amenas. Tudo isso está relacionado com aquecimento global, mudança climática, né? Claro que nem todos os próximos verões vão ser assim, mas a maioria, em média, pode ser mais quente do que nos últimos anos. Então, os picos de calor nos verões vão ficar cada vez mais frequentes. Para o futuro, as notícias são boas. Na semana que vem, a temperatura sobe um pouco, mas fica dentro da casa dos 30 graus. O outono será bem característico dentro da climatologia, com temperaturas mais amenas, um período mais seco, sem chuva, principalmente nos primeiros 20 dias do mês de abril. Então a gente espera já, né, o retorno aí de marcas de temperaturas mais amenas. Não há indícios, né, por exemplo, de calor intenso dentro do mês de abril. Então a gente pode ter marcas de temperaturas dentro da média histórica, até abaixo, tá? Então é um mês que a gente pode chamar aí de um abril típico de outono, com médias aí de temperaturas na faixa de 24, 25 graus no período das tardes e mínimas na faixa de 16 a 17 graus. Então, para esse ano, a gente espera um mês de abril mais típico. Um pouquinho mais seco aí no começo do mês, mas com um pouco mais de chuva na segunda quinzena. Mas nada melhor do que a gente manter, sim, uma vida saudável, né? Alimentação saudável, atividade física, ingestão de água, né? A gente sabe que nesse calor a gente lembra de tomar água, mas às vezes no inverno não. Na hora que a gente está com frio, a gente não lembra de estar ingerindo água. E a água é fundamental para a gente manter uma boa imunidade. E nos extremos, né? Tanto as crianças quanto os idosos, eles acabam sentindo mais por conta disso, por conta da imunidade. Mas o que eu chamo atenção principalmente para cuidar, sintomas respiratórios. O paciente com sintomas respiratórios tem que cuidar de ter contato com outras pessoas. A gente passou pela pandemia, a gente já conhece, né? Mas, poxa, tá com algum sintoma respiratório, higieniza mais as mãos, passa álcool gel na hora de tossir, espirrar, né? Tapa ali, não espirra nas pessoas. E, se possível, né, quando for ter contato com as pessoas, usar a máscara. Mas principalmente a questão de arejar a casa também, né? Agora a gente vem uma época que às vezes vem uma umidade também por conta do frio, deixar a casa arejada, cuidar a questão do mofo, né? O mofo prejudica muito a saúde nasal também, então isso é uma das coisas que a gente precisa fazer para melhorar aí os sintomas respiratórios, né? Boas dicas. E a variação foi grande, especialmente na semana passada, quando veio essa primeira frente fria. A gente teve ali num curto espaço de tempo variações numa mesma cidade de 15 graus. Em algumas cidades até mais do que isso, outras um pouco menos. Então foram variações muito significativas. E como a gente viu na reportagem, os vírus estão circulando por aí e a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado nesse período para cuidar da saúde, cuidar do bem-estar da gente e da família da gente também, né? Daqui a pouco o friozinho tá chegando ao sul do Brasil. Gente, na madrugada desta sexta-feira, um espetáculo raro pôde ser visto por milhares de pessoas. Foi o primeiro eclipse total da Lua de 2025. E você, aí da sua casa, conseguiu acompanhar?
O primeiro eclipse total da Lua de 2025 foi admirado por milhares de pessoas em vários continentes, quando o satélite começou a ficar vermelho na madrugada desta sexta-feira. O eclipse lunar foi visível em sua fase total no continente americano, em grande parte dos oceanos Pacífico e Atlântico e no extremo oeste da Europa e da África. Esse fenômeno ocorre cerca de 2 vezes por ano, quando o Sol, a Terra e a Lua, em sua fase cheia, estão perfeitamente alinhados. A Terra projeta sua sombra sobre a Lua e ela gradualmente perde o seu brilho branco. Mas parte da luz solar continua a chegar à Lua, filtrada pela atmosfera da Terra, dando ao satélite uma tonalidade avermelhada. E no dia 29 de março, um eclipse solar parcial deve cobrir parte da Terra. O fenômeno vai poder ser observado no Canadá, Europa, Rússia e África. Bonitas imagens. Vamos a mais um bloco de interatividade? O seu recado por aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vou começar agora pela live do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a você que interage com a gente, comenta aqui nas reportagens, vai fazendo também as suas sugestões. O Leandro Matti está participando com a gente, excelentes recomendações da doutora Alice, falando dessa reportagem que a gente exibiu há pouquinho, falando das oscilações da temperatura no Rio Grande do Sul. Rosemary Beck está com a gente, o Everton Vivian está participando com a gente também, perguntando aqui o seguinte: boa tarde, Daniel, sou de Esteio, como ficou a competição de mountain bike, que era para ser no domingo passado? Everton, se não estou equivocado, a gente tem essa reportagem aqui no nosso YouTube, tá bom? No canal do YouTube mesmo da TV, teve o destaque sobre o desfecho desse evento que aconteceu no fim de semana passado, tá bom? Obrigado pela participação, um abraço para ti aí e para os amigos em Esteio. Mara Regina Melo Belo está com a gente, o Diego Michele de Fraga também está com a gente aqui, falando de temporais, dizendo que os temporais são... Desculpa, os terremotos são normais, recorrentes na Itália, porque a gente trouxe no Semana pelo Mundo esse destaque de um terremoto que aconteceu na Itália, né? Obrigado, Diego. Claudiano Santos, Nazareno também por aqui, obrigado pela companhia. Na telinha, o Fernando, bom dia, meus amigos do NT Sul. Fiquei feliz com a notícia das empresas que irão se instalar em nosso município, mas... confuso com o local da instalação. Obrigado, Fernando, pela participação. Depois a gente envia aí para você também o link da reportagem para ver direitinho a localização, mas resumidamente é o chamado Distrito Industrial do Porto, aqui de Cachoeira do Sul, tá bem? Mais recadinhos aqui, o Anderson, fiz esta foto em Torres, entardecer na praia da Guarita, durante o veraneio. Sou fotógrafo e de paisagens, e paisagens assim são um colírio natural para todos que amam fotografia. Abraços, obrigado Anderson pela participação, parabéns pela foto, é uma paisagem realmente deslumbrante e a foto ficou de fato muito bonita. A gente agradece por você compartilhar com a gente aqui, tá bom? Quem mais? Temos mais recadinhos? A Juliana, quero mandar parabéns para o meu filho Ronald Barreto, que hoje completa 7 anos. Amamos muito ele e desejamos um feliz aniversário dos pais Ney e Juliana e dos irmãos Érica e Ronei. Obrigado, Juliana, pela participação. Parabéns para o Ronald, celebrando hoje 7 aninhos, felicidades, muitos anos de vida e o nosso abraço também aqui de toda a equipe do NT Sul. Daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. A ex-vereadora Thelda Assis foi homenageada na sessão solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher, realizada na noite de ontem, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. O plenário Edgar Miller estava lotado para a homenagem. Thelda recebeu do prefeito Leandro Balardim a placa que reconhece o trabalho da professora junto ao Legislativo. Thelda foi vereadora por 2 mandatos e secretária de governo de Cachoeira do Sul. Trabalhou por 20 anos na Escola Marieta Ribeiro de Almeida e atuou na coordenação pedagógica da 24ª Coordenadoria Estadual de Educação. A Prefeitura Municipal, em parceria com a Associação dos Amigos dos Animais, promove neste domingo mais uma feira de adoção de animais.
O segundo grito da adoção vai ser na Feira Livre Municipal durante o Mercado de Pulgas. Boa tarde, Daniel. Então, mais uma edição dessa ação que pretende, então, garantir que esses animais que estão na casa de passagem, a gente pode dizer, aqui em Cachoeira do Sul, ganhem um lar. Do meu lado está a presidente da associação que está como parceira da Prefeitura Municipal nessa ação de cuidado dos animais, a Lidiane Bergamo. A gente vai ter informações com ela sobre como vai funcionar dessa vez o segundo grito da adoção, né? Boa tarde, Lidiane. Oi, boa tarde. Então, nós estamos organizando junto com a Prefeitura o segundo grito da adoção. Vai acontecer na Feira Livre neste domingo, das 14 às 17, e nós vamos levar até lá alguns animais que estão disponíveis e estão aptos para adoção. A gente busca adoções responsáveis, né, tutores responsáveis, para que daqui a um tempo a gente não encontre esses animais na rua novamente. O grande desafio é justamente esse, né? Essa circulação, esse círculo que a pessoa adota, daqui a pouco tem um problema, daqui a pouco não se adaptou, não pensou bem e coloca um animal na rua de novo, né? E por isso a gente tem um volume tão grande de animais aguardando por adoção. Quantos serão levados para a Feira Livre neste domingo? Vão ser 8 animais, né? Nós vamos ter um filhote e os outros são todos adultos e de portes pequenos, médio e grande, né? A gente vai ter para escolha, assim, conforme a necessidade. A gente entende que tem pessoas que só conseguem ter um cão, porte P, outros já podem ter empate. A gente precisa, então, direcionar. Como a gente conhece os animais, a gente sabe a necessidade dele como animal e o que o tutor tem para oferecer. Então, a gente consegue direcionar. A gente pouquíssimas vezes, como tu falou, né? A gente não teve falta de adaptação. Este ano a gente teve uma situação em que não adaptou, que de fato aí a gente recolhe, a gente tenta. A gente faz um filtro muito bom na entrevista para conhecer bem e nós estamos com esse trabalho com a Prefeitura de que todos os animais que estão sendo adotados estão chipados e a identificação desse chip vai ficar no nome do tutor que está adotando. Então, a partir disso, se a gente encontrar esse animal na rua, a gente vai conseguir ir atrás desse tutor, entender se ele fugiu, se foi um acidente, se ele está abandonado e, se assim for, até penalizar, se for o caso. Isso é uma estratégia nova, né, para garantir realmente que a pessoa que se comprometer a adotar esse animalzinho cumpra com o compromisso que assumiu, inclusive, ao assinar essa documentação. Exatamente. E daí lá no dia precisa levar comprovante de residência, um documento de identidade, vai assinar o termo de responsabilidade sobre aquela adoção. Então, a partir daquele momento, qualquer responsabilidade sobre esse animal é dele. E, claro, tem o período de adaptação, que a gente conta 15 dias, né? Que pode acontecer alguma coisa, não se adaptar de fato. Aí a gente vai conversando e analisando. E a gente faz o acompanhamento também. A gente fica chamando de tempo em tempo para ver se está tudo bem. Em casos de filhote, até o momento da castração, a gente vai chamando, porque esse animal precisa ser castrado. A gente costuma dizer castração garantida, mas é castração garantida e obrigatória. Né? Então, é a única forma que a gente vai conseguir, de alguma forma, reduzir um pouco os animais na rua. Vamos fazer o chamamento final, então, Lidiane, o horário, quanto tempo vai durar a feira, como é que vai funcionar para o pessoal em casa se organizar e comparecer à Feira Livre no domingo. Na Feira Livre, então, neste domingo, dia 16, das 14 às 17, estaremos com 8 animais. Quem tiver interesse pode ir lá com o seu documento de identidade e comprovante de residência, que a gente vai, de uma melhor forma, encontrar algum animal para essa família. Eles estão loucos para ter uma família. Tá certo, então, obrigada, Lidiane. Recado dado. Segundo grito da adoção, neste domingo na Feira Livre Municipal, quem está à procura de um bichinho está determinado e está ciente da responsabilidade que envolve essa posse de animais, essa posse responsável, né, como bem destacou a Lidiane. Corre lá para a Feira Livre, tem 8 bichinhos aguardando de várias raças, portes, enfim. Se está precisando aí ou está pensando em dar um médico, um bichinho de estimação, uma oportunidade bem bacana nesse domingo. Muito bom, obrigado, Thelma, pelas informações, trazendo aí esses detalhes da Feira da Adoção, né, o segundo grito da adoção. E você de casa, já adotou alguma vez aí, teve uma experiência legal assim de adotar um cachorrinho, um gatinho, algum animal de estimação? Inclusive, de repente, de uma dessas feiras ou das instituições aqui de Cachoeira do Sul, que esse trabalho também já vem acontecendo há um bom tempo. Então, algum resultado a gente também já tem aqui no município. Tem uma história legal de adoção animais?
Conta pra gente, manda aqui a foto se você assim desejar, que a gente coloca aqui na nossa telinha, até como forma de incentivo para quem eventualmente tem a possibilidade de fazer a adoção, de se voluntariar aí também para cuidar de um desses bichinhos, que trazem, no fim das contas, tanta alegria pra gente, né? O número do WhatsApp para participação é 51997697129. Já está na telinha aqui, sexta-feira no Telejornal NT Sul, a gente tem o Vida Animal com o Dr. Edson Salomão, veterinário Edson Salomão, sempre trazendo muitas curiosidades, tanto sobre vida selvagem por vezes, né, falando um pouquinho também sobre preservação e dicas importantes para os nossos pets, para os nossos bichinhos de estimação. E hoje o Dr. Salomão vem justamente nesse sentido, vai falar um pouquinho sobre esse cuidado que a gente tem que ter com os nossos animaizinhos de estimação. Nós falamos antes do calor, desse calorão todo que nós enfrentamos no verão, um verão atípico, com temperaturas muito acima da média no Rio Grande do Sul. E nesse contexto a gente precisa ter também cuidados especiais com os nossos doguinhos, especialmente, com os bichinhos de estimação. Por vezes eles precisam também da aplicação de filtro solar, de protetor solar. Dr. Salomão fala agora. O verão esse ano está sendo muito violento e os animais estão sofrendo muito. Então eu chamo a atenção para esses cuidados que nós devemos ter com o calor. Já repeti várias vezes, já foi comentado muitas vezes na TV, mas tem pessoas ainda caminhando com o seu animal de estimação à tardinha, onde que se colocar a mão no chão vai notar que a pedra está quente e já está produzindo lesão. Então, com frequência chegam animais na clínica com os donos reclamando que o animal não para de lamber a patinha. E a gente descobre que isso foi porque ele está caminhando à tardinha, achando que já não tem mais, o sol não está forte, mas a pedra continua muito quente, o asfalto continua quente. Então nós temos que botar a mão no chão antes de sair. A água, importantíssimo para toda forma de vida. Muitas pessoas têm um potezinho pequeno e quando vão olhar ao meio-dia, quando chegam em casa, o pote está vazio. Não pode estar vazio nunca nessa época do ano. Essa época do ano a água tem que ser água potável, na sombra, não pode ficar pegando sol, porque eu considero maus tratos deixar o animal com pouca água, ou água suja, ou água quente. Pegando sol, a água fica quente mesmo. O gato de pelagem branca ele tem uma predisposição de ter um câncer na orelha, câncer das células escamosas. Fica uma feridinha na orelha, uma casquinha, essa casquinha vai aumentando, vai fazendo um furinho e também no focinho, na face. Então, todo gato branco tem essa predisposição de ter esse câncer de pele que é muito cruel. O animal sofre muito, tem que fazer cirurgia, às vezes tem que retirar as orelhas do animal, nesse caso é permitido. Então passem o protetor solar, o mesmo que vocês usam, no focinho, nas orelhas, no lado, aonde vocês notarem que tenha, principalmente na região da cabeça, onde tem pouco pelo, e também não deixando, nessa época do ano, que o gato branco tenha acesso direto ao sol. Voltando aos cães também, cães amarrados em corrente é um crime também, principalmente se não tiver uma sombra. Tem animais que têm o vai e vem, mas ele está com a casinha no sol e o vai e vem também no sol. Isso aí é um crime. O animal sofre muito com o calor. Eu sugiro até as pessoas que têm essa possibilidade de colocar a água na sombra e em dias muito quentes, colocar até umas pedrinhas de gelo na água, porque refresca mais, o animal vai se sentir melhor. Também esse calor é muito perigoso em relação à fermentação dos alimentos. Eu atendi um caso de um cachorro fila que cheguei lá, o animal estava deitado, muito mal, barriga estufada, eu suspeitei até de torção do estômago. Mas fui ver um prato de comida, eles tinham feito um churrasco um dia antes e ficou a maionese no sol. Claro que o animal se alimentou
E a maionese é muito, é um alimento muito perigoso, porque tem bactérias que podem até matar uma pessoa. E foi o que aconteceu com esse fila. Quando eu cheguei lá, ele já estava agonizando. Porque a salmonela, principalmente, que tem no ovo, onde fabricam a maionese caseira, é muito agressiva e produz uma intoxicação alimentar, pode até levar uma pessoa a óbito. Então, muito cuidado com os alimentos. A própria ração fermentada é muito perigosa também. Então, pessoal, vamos cuidar dos nossos animais com esse calor terrível que está acometendo o nosso estado, proporcionando uma fonte de água fresquinha, uma sombra boa e também proteção das suas rações. O que sobrou, recolhe e não dê restos de comida que fiquem ali, às vezes, várias horas ou de um dia para o outro, porque o animal vai comer e vai acabar vindo a óbito. Até a próxima. Dicas importantes, a gente precisa cuidar dos bichinhos, então muita atenção à água, à alimentação que você vai oferecer nesse período, porque são cuidados que fazem toda a diferença. Vamos ver mais recadinhos agora da nossa audiência. Quero mandar um abraço aqui para a Tatiane, que está com a gente, está interagindo por meio do Facebook. Muito obrigado, Tatiane. Selma Araújo também está participando por aqui. Obrigado, Selma. A Suzana também está com a gente. Agradecemos pela participação. Na telinha, mensagens da audiência. A Suzana está participando por aqui e mandando uma pergunta para o Dr. Salomão. Tem como o Dr. Salomão identificar esta cobra? Olha o tamanho, cobra grande aí. Obrigado, Suzana, pela participação. Nós já mandamos o questionamento para ele, não tivemos retorno ainda, mas daqui a pouquinho o Dr. Salomão deve nos responder. Se não der tempo da gente trazer a resposta aqui ao vivo, a gente envia para você no WhatsApp, tá bom? Obrigado pela participação. Mais uma participação aqui da Rosane Borba. A Rosane está dizendo o seguinte: o abacateiro aqui de casa perdeu metade das folhas. O que será? Abração para toda a equipe da Novo Tempo. Rosane, obrigado pela participação. Não sabemos o que aconteceu com o abacateiro, mas te agradecemos pela participação. Quem sabe a gente possa buscar alguma resposta também, até trazer aqui para a audiência alguma coisa sobre o assunto, tá bom? Te agradecemos aqui pela participação. E olha, já quero destacar para você que está nos acompanhando que na segunda-feira, aqui no NT Sul, nós vamos falar um pouco sobre a declaração do imposto de renda, porque está começando na segunda-feira aquele período que as pessoas precisam fazer a declaração do imposto de renda a partir de determinado patamar de recebimentos, né, de determinado padrão de renda. Então, você que está aí já, quem sabe, apreensivo ou já se preparando também, recolhendo documentações, fique atento que nós vamos trazer um especialista aqui para detalhar, para trazer informações que sejam úteis para a nossa comunidade sobre imposto de renda, que precisa ter aí a declaração feita a partir de segunda-feira, a entrega feita a partir de segunda e também todos os detalhes sobre as mudanças importantes para este ano, tá bom? Não perca, segunda-feira aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você que interagiu com a gente, você que separou um tempinho para falar com a gente aqui, para mandar a sua informação, para comentar as reportagens, e você pode continuar fazendo isso ao longo do dia, ao longo da tarde, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube. O NT Sul vai ficando por aqui, outras informações em nossas redes sociais. Nós voltaremos a nos encontrar no domingo, às 11 horas da manhã, na edição de fim de semana do NT Sul e ao vivo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Bom restante de sexta-feira, bom fim de semana para você. Tchau!